Olá, meus amigos, boa noite, meus irmãos, tudo bem? Estou fazendo mais esse vídeo com assuntos religiosos, né? Que eu gosto muito. E hoje eu queria falar sobre um assunto que é bem polêmico, mas é bem atual também, né? Eu queria falar sobre lei e graça. Existe uma confusão muito grande aí no meio religioso, porque no meio religioso é dito que o Senhor Jesus, ou Yeshua, né, qual é o seu nome original em hebraico, até porque nome não pode até ser transliterado, mas não traduzido. Yeshua não pode jamais ser traduzido como Jesus, né, porque não tem a letra J no hebraico. Mas tudo bem, é um caso à parte. Aí eles falam que Jesus, ele aboliu a lei. E vão se basear em várias passagens, mas a passagem que eles mais se baseiam é aquela que diz que Jesus ele abrogou a lei, que ele aboliu a lei, que ele veio, Jesus é o fim da lei é Cristo, né, como eles falam. Mas isso aí mostra que isso aí é um desconhecimento até da própria língua portuguesa, porque a fim ali não é com sentido de cessação. O fim ali é com sentido de finalidade. Então isso quer dizer que a finalidade da lei apontava para o Messias. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, até contrariando o mundo religioso, ele vem falar que eu não vim abolir a lei. Ele diz ainda que até que o mundo passe, passará só a terra, mas será tirado um tio ou um traço da lei. Então dizer que a lei foi abolida, para dizer o mínimo, é uma mentira, é uma falácia. E, e a graça na verdade sempre existiu, né? A graça sempre existiu. Quer ver um texto que prova que a graça sempre existiu? Vamos aqui para, se você tiver uma Bíblia para acompanhar, Gênesis 16, Gênesis 16 e 13. Fala sobre o dilúvio, Deus anunciando o dilúvio para Noé. A ela chamou o nome de Senhor com que ele falava. Ah, não, desculpa, irmão. É Gênesis 18. Gênesis 18. Aqui está falando sobre os anjos que apareceram para Abraão. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Mas uma outra passagem interessante aqui, aí sim, é a de Noé, sobre o dilúvio, é a que fala sobre, e disse o Senhor, destruirei toda a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito, né? Na verdade, a tradução melhor para aqui está errado, não é arrependido, porque a Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aqui a melhor tradução seria, ele entristeceu-se, né? Yahweh, Jeová, entristeceu-se. Aí fala assim, ó, Noé, porém, achou graça aos olhos do Eterno. Então, irmãos, a graça sempre existiu. Deus criou o homem pela graça, né? Deus criou o homem pela graça, Deus criou tudo pela graça. Ao passo que se você for lá em, em Atos, fala que Ananias e Safira tinham vendido umas herdades e esconderam o dinheiro dos apóstolos. E lá ela foi morta baseada na lei, né? Ela foi morta, ela não teve. Aí fala, cadê a graça no Novo Testamento então, né? Então é meio complicado. Graça e lei sempre existiu também. A graça e lei, tanto no Antigo como na renovação da aliança, né? Porque fala assim, Velho Testamento é meio pejorativo. As pessoas perguntam assim, puxa vida, mas se eu for seguir a lei, dizem que os judeus têm 613 mandamentos, né? Mas eu vou explicar isso para você. Os judeus, eles colocam assim nas suas vestes umas tiras chamadas tzitzit. A palavra tzitzit, em hebraico, se for pegar as letras, né, o tzad, o yod, tzad, yod, vai dar o valor de 600.
é tzad yod, tzad tav. Então vai dar 300, vai dar 600. E se você pega 600 e junta com esses fios e nós que tem no tzitzit, que são 8 fios e 5 nós, que dá 13, vai dar o valor de 613. Aí você fala assim, mas vou ter que... a pessoa que é judeu, ele tem que cumprir 613 mandamentos. Não, irmãos. Nem Jesus não cumpriu 613 mandamentos, porque tinha mandamentos que eram relacionados ao templo. O templo não existe mais. Tinha mandamentos que eram relacionados à agricultura. Então, se você trabalha com agricultura, você tinha que cumprir alguns mandamentos que eram da agricultura. E assim vai. Então, era como se fosse uma legislação, tinha várias leis. É que nem hoje, a gente tem a lei de trânsito, tem a lei imobiliária, tem a lei civil, tem a lei militar. Então, são várias leis. Então, isso aí é uma falácia. Você fala, pô, você tem que seguir 603 mandamentos? Não, né? Não é bem assim não, tá bom? A lei que nós temos que seguir realmente, e que para mim, que eu acredito, até porque eu estudo as escrituras há muito tempo, a lei que nós temos que seguir são os 10 mandamentos. E nisso está incluído o sábado, tá bom? Porque o sábado mandamento é perpétuo, não é para judeu, não é para adventista. A lei foi dada no Jardim do Éden para a humanidade. Inclusive o próprio Yeshua, Jesus, quando ele veio aqui, ele falou assim, porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E quando fala que ele foi feito para o homem, é a humanidade, tá ok? Aí você pergunta assim, mas depois que Yeshua veio, Jesus veio, os apóstolos não cumpriram mais a lei. Não, cumpriu sim. Olha só que interessante essa passagem. Aqui de Lucas 23, do 54 adiante. Fala sobre as mulheres que prepararam os ungüentos para ungir o corpo do Messias, né? Fala assim, ó. Era o dia da preparação e o Shabat estava para começar. E esse Shabat não era semanal, tá, irmão? Esse Shabat era o Shabat da quinta-feira, que era uma Páscoa. Estava para começar. As mulheres que vieram com Yeshua desde a Galileia o seguiram. Elas viram o túmulo e como o corpo fora colocado nele. Então voltaram para casa a fim de preparar fragrâncias e ungüentos no Shabat. As mulheres descansaram em obediência ao mandamento. Mas que interessante, será que essas mulheres não ouviram de Jesus que tinha abolido a lei? Será que elas não compreenderam que a lei tinha sido abolida? Não, pelo contrário, irmãos, elas entenderam muito bem que o Senhor Jesus não veio abolir. Ele veio cumprir, tornar plena e ainda mais. Ele disse assim, visto que foi dito, se você olhar para a mulher com má intenção, você já cometeu adultério. Sendo que na lei, fala assim que se você cometer adultério, você estava pecando. Só que na lei de Yeshua, ele aperta mais ainda. Ele fala assim, se você só olhar, você já está pecando. Então aí prova que ele realmente não veio abolir a lei, né? E tem muitas passagens por exemplo, aquela que fala que a cédula que era contra nós foi cravada no madeiro. Aí as pessoas falam, tá vendo? A pessoa fala, tá vendo? A lei foi pregada no madeiro, a cédula que era contra nós, mas não é assim, irmãos. O que está dizendo ali, para fazer uma simbologia isso aí, seria assim, uma analogia, seria assim, vamos supor que você tem um carro, você pega o seu carro e você vai na cidade, sai correndo e ultrapassa o sinal vermelho. Daqui a alguns dias ou semanas, vai vir na sua casa um documento falando que você ultrapassou o sinal vermelho e você vai ter que pagar a multa. Beleza? Certo? Acontece que o Senhor Jesus pagou essa multa para você, mas ele não aboliu a lei de trânsito, porque a lei é eterna, a lei é do eterno, e essa lei é eterna. Inclusive é tão eterna que futuramente, quando o Senhor Jesus vier, os pés dele tocarem lá no Monte de Jerusalém para reinar, a palavra diz que de Sião sairá a lei. Mas como vai de Sião sair a lei se a lei foi abolida? Tá ok? Então, irmãos, toma cuidado com esse negócio de que a lei foi abolida, porque, na verdade, quem aboliu a lei foi a Igreja Católica Romana. Porque a palavra diz que o anticristo ele ia pisar na lei e ia prosperar. Ele prosperou durante muito tempo. Tem prosperado até hoje, porque muitos de segmentos religiosos falam assim, não, mas a lei isso é coisa da lei, isso já acabou. Não, irmãos, a lei não acabou, a lei é eterna. E engraçado é que existem muitas denominações que não seguem a lei do eterno, a lei original, mas criam várias leis. Eu, por exemplo, eu fui membro de uma igreja que tinha um RI, o regulamento interno da igreja. E nesse RI tinha, você não podia fazer barba, você não podia ter costeleta, determinava a largura correta da sua gravata. Então, irmãos, isso não é lei, mas isso é lei de homens. Exatamente as leis que o Senhor Yeshua, ele combatia naquele tempo. Porque o que Paulo condenava era a observância legalista da lei.
Mas a observância da lei do eterno, não. O próprio Paulo vai dizer que a lei é boa, pura e santa. Tá ok? Então, cuidado com esse negócio de que lei foi abolida, irmão, porque não foi abolida, tá bom? A lei, ela é eterna. E os mandamentos de Deus são bons também. Porque, geralmente, quem está debaixo da lei é o criminoso, né? Agora, quem anda junto com a lei é quem está do lado do eterno, que está do lado de Deus. Porque a punição, ela vem para quem tá debaixo da lei, tá pisando a lei. Então, é essa a diferença de quem cumpre a lei, de quem anda debaixo da lei e os que andam ao lado da lei. O pessoal fala assim, embaixo da graça, né? Mas estar debaixo da graça é você andar junto com a lei, de mãos dadas com a lei. Tá bom, irmãos? Que fica essas passagens para você refletir. E cuidado, tá? A lei, o próprio Senhor Jesus cumpriu a lei, ele foi circuncidado, tá? Por um sacerdote, ele foi circuncidado ao oitavo dia. Então não tem como negar que a lei é eterna. E de Sião sairá a lei. E assim nós esperamos, tá ok, irmão? Shalom, fique na paz. E que essas gotas de conhecimento venham trazer você a luz da palavra de Deus conforme ela é. Voltemos às raízes da palavra de Deus. Não podemos encontrar nos ramos o que só tem na raiz, tá ok?